O dia 29 de junho é a data anual da celebração de São Pedro e São Paulo, em reconhecimento às virtudes cristãs dos dois importantes apóstolos que defenderam o Evangelho de Jesus Cristo com suas vidas. Os dois são padroeiros de Roma, juntamente com Santa Catarina de Siena, mas porque São Pedro e São Paulo são comemorados na mesma data, os dois santos são considerados duas figuras importantes da Igreja Católica. A festa de São Pedro e São Paulo, em Roma, tem raízes antigas. A data já era comemorada no ano 258. O Papa Leão Magno, em meados do século V, discursou em um sermão realizado por ocasião da festa, personificado em Roma, lembrando-lhe que os apóstolos haviam trazido a ela o Evangelho de Cristo, transformando-a de professora do erro em discípula da verdade. Entenda agora as razões para a festa de São Pedro e de São Paulo coincidirem na mesma data. Os dois apóstolos são considerados os pilares da Igreja Católica. Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim sendo, Pedro é reconhecido pelos católicos como o primeiro Papa. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, Pedro assumiu a liderança da Igreja, liderou os apóstolos e garantiu que os discípulos mantivessem viva a verdadeira fé. Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, antes de sua conversão. Após o encontro com Cristo, ele continuou em Damasco, onde foi batizado e recuperou a visão. Ele é distinguido como o grande evangelizador, o apóstolo dos gentios, e passou o resto de sua vida pregando o Evangelho, incansavelmente, às nações do mundo mediterrâneo. Os dois estiveram em Roma, embora pouco se saiba da vida de Pedro. Após a ascensão de Cristo, a antiquíssima tradição católica assegura que o apóstolo viajou para Roma, em meados do século I, fundando a primeira comunidade cristã da cidade. Essa hipótese é fortemente sustentada por historiadores como Eusébio de Cesareia que, embora tenha vivido 2 séculos depois de Pedro, fundamentou sua obra na opinião de autores mais antigos. Paulo, após ter sido mantido preso por 2 anos em Cesareia, conseguiu que seu caso fosse reaberto e obteve o direito de ser julgado por um tribunal apropriado em Roma, em vista da sua cidadania romana. Ele teria chegado a Roma por volta do ano 60 e pregado na cidade por 2 anos, enquanto estava em prisão domiciliar. São Pedro e São Paulo foram martirizados em Roma. São Pedro passou seus últimos anos em Roma liderando a igreja, durante a perseguição, até o martírio em 64. Ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por não se considerar digno de morrer como o seu Senhor. Ele foi enterrado na colina do Vaticano, e a Basílica de São Pedro foi construída sobre o seu túmulo. A Bíblia não narra como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, o apóstolo foi decapitado em Roma, durante o governo do imperador Nero, em 67. O tratamento concedido a ele, ao invés da crucificação, foi graças à sua condição de romano. Ele está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo fora dos muros. São Pedro e São Paulo são patronos de Roma. Eles são patronos de Roma e representantes do Evangelho. Na homilia de 2012 para a solenidade de São Pedro e São Paulo, Bento XVI chamou esses dois apóstolos de principais patronos da Igreja de Roma. A tradição cristã sempre considerou São Pedro e São Paulo inseparáveis. Juntos, de fato, eles representam todo o Evangelho de Cristo. Afirmou: que São Pedro e São Paulo abençoe você e sua família. Amém. Senhor Jesus Cristo, fundador e bispo supremo de vossa Santa Igreja, aceitai os meus agradecimentos mais profundos pela clemente misericórdia e vocação sublime com que distinguistes aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sede amado, louvado e adorado na grandeza e beleza sem par e na dignidade incomparável de vossos servos. Amém. São Pedro, grande pescador de almas e fundamento da obra admirável da Igreja, grande filho do Pai Celeste, excelente servo e coadjutor de Cristo,
instrumento escolhido do Espírito Santo, eu vos bendigo por causa das graças eminentes que o Altíssimo vos concedeu. De vós, primeiro Papa, todo o poder espiritual passou para vossos sucessores e para todo o corpo da Santa Igreja. Rogai por ela e protegei-a, toda a sua grei, todos os seus sacerdotes, bispos e, sobretudo, o seu pastor supremo. Amém. São Paulo, invencível lutador pela fé, incansável em vossas peregrinações, doutrinas e ensinamentos, ardente de santo amor pelo Altíssimo, fiel cooperador e companheiro de morte de São Pedro. Eu vos bendigo por causa das graças do Espírito Santo, que de vós, um perseguidor da Igreja, fez um apóstolo denodado e vos elevou, à par de São Pedro, à dignidade de príncipe dos apóstolos. Impetrai aos filhos da Igreja amor sincero à sua mãe, aos seus sacerdotes vossa constância, vosso espírito de sacrifício e vosso zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Amém.